Esse é um podcast da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do grupo Sexualidade, Violência e Gênero, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o Sejud. Meu nome é Luciane Toss e a gente vai falar hoje sobre violência de gênero, né, Valdete? É isso, Luciane. Que bom estar aqui em mais um episódio desse podcast, mas para falar de um tema que é bastante complexo, complicado, né, muito referenciado. O Rio Grande do Sul recentemente foi palco de um número excessivo de feminicídios em período curto de tempo. A questão do assédio, da violência no ambiente de trabalho tem números cada vez mais alarmantes, ou seja, por mais que a gente tenha estudos e pesquisas sobre a questão da violência de gênero, parece que caminhamos muito pouco para efetivamente diminuir, né, Luciane, o número de mulheres que são atingidas por essa violência. Então é importante falar sobre isso num podcast como esse. A nossa ideia hoje é trazer especialmente referências de mulheres que já estão pesquisando esse assunto, sobre prismas diferentes, para a gente compreender o tema, talvez desde um lugar um pouquinho diferente daquele que algumas vezes se dá para a violência, que é pensar no homem perverso, no homem agressivo, numa masculinidade incontrolável. Na verdade, a gente vai trabalhar o tema hoje aqui com vocês de uma perspectiva de que a violência de gênero estrutura as relações sociais num país capitalista e colonial como o nosso. Então, daria para a gente começar pensando o quanto a violência contra mulheres e corpos feminilizados tem a ver com a própria estrutura patriarcal, né, Lu? A forma como nós nos organizamos na família, pai, mãe, filhos, nessa lógica de separação entre espaço privado e espaço público. Nós já falamos aqui nos primeiros programas, se vocês forem assistir, vão recuperar esse conteúdo, o quanto até hoje nós criamos meninas e meninos, inclusive através dos brinquedos, dos tipos de desenhos que assistem e tal, sendo os corpos das meninas para ocuparem o espaço privado e dos meninos para dominarem o espaço público. Essa divisão entre espaço público e privado, que é arbitrária, que é uma construção da modernidade e que serve para essa ideia de que a família é o órgão social que vai produzir os sujeitos que vão passar depois a vida inteira vendendo trabalho por capital, tem tudo a ver com a dominação patriarcal, que não significa dizer que não existia violência de gênero antes, evidentemente. Aliás, é bem interessante quando a gente percebe todos os mitos fundacionais das diferentes religiões, das diferentes civilizações, tem uma marca comum, que é o fato de que há sempre uma mulher, né, que comete algum equívoco, algum erro, que expulsa Adão do paraíso, que com sua sexualidade compromete a moralidade, ou seja, sempre uma mulher faz alguma coisa que acaba colocando todo mundo em perigo ou numa situação ruim e, portanto, não dá para dizer, evidentemente, que é o capitalismo que cria a ideia de que os homens têm algum tipo de ascendência sobre os corpos das mulheres e que são, de algum modo, donos desses corpos, que é um pouco do que está por trás da violência de gênero. Mas dá para dizer, e várias autoras trabalham isso, né, Luciane, que há um aprofundamento dessa violência a partir da colonização, quando as sociabilidades que existiam aqui na América Latina são substituídas por uma lógica que já na Europa, na transição do feudalismo para o capitalismo, foi bastante marcada por esse discurso que coloca os corpos das mulheres no espaço doméstico e atribui aos homens a capacidade de conhecimento, a possibilidade de cursar aquilo que então começa a se chamar ciência, né, de dominar o espaço político. E isso é bem demonstrado por uma autora que nós já referimos também em outros encontros, que é a Silvia Federici. Exatamente. Eu queria só fazer um parênteses antes para falar um pouquinho assim, quando a gente fala em violência de gênero, a gente tem várias formas de abordar a violência de gênero, né? Então, a nossa proposta hoje aqui é tentar trazer para vocês, como é a praxe do podcast, algumas autoras que vão trabalhar especificamente a questão da construção do corpo da mulher como algo que a sociedade capitalista e a masculinidade tem como sua propriedade e, portanto, vai dispor. O feminicídio, o estupro, essas violências físicas exacerbadas contra a mulher são, de certa forma, nos parecem mais agressivas, mas as mulheres passam por violências
cotidianas, né? O gênero passa por violências cotidianas que vão demonstrando como a sociedade rejeita a mulher em determinados espaços. E aí é interessante essa construção que a Valdete coloca, porque o que vai fazer, por exemplo, a Silvia Federici lá, numa obra chamada O Avesso da Pele? Ela vai dizer o seguinte, além da pele, ela vai dizer que há uma construção que passa da mulher trabalhadora, que é aquela mulher do século, que sai do feudalismo, que vai para a indústria têxtil, né, para os teares e tal, passa dessa mulher trabalhadora para uma mulher preparada para o doméstico, para a maternidade. Tem um dado bastante interessante que ela traz nesse livro, que eu achei muito emblemático, assim, de mostrar por que as mulheres são rejeitadas, ou que mulheres que vão para o mercado de trabalho, por exemplo, tem essa pecha de que a mulher vai para o mercado de trabalho, então certamente ela vai sofrer violências, é meio naturalizado que ela vai sofrer assédios, que ela vai receber cantadas, que ela vai ter dificuldade de galgar postos, né? A sociedade naturalizou isso como uma coisa dada. Diz a Silvia Federici, no Além da Pele, que as mulheres trabalhavam durante o dia, ali no século XIX, né, começo do século XIX, e à noite, para fazer a complementação da renda de subsistência, elas se prostituíam. A gente vê isso muito naqueles filmes do século XIX, filmes de época, que a gente vê aqueles becos, né, na Inglaterra, na Europa, cheio de mulheres. Aquelas mulheres eram trabalhadoras durante o dia e prostitutas à noite. Em determinado momento, há uma necessidade de sanitarização, por conta da questão das doenças também, né? Mas há também uma necessidade de reprodução de mão de obra. Para isso, o que fazem as políticas de Estado? Retiram a mulher desse lugar de provedora da subsistência e colocam ela no lugar da maternidade. E aí, tudo aquilo que era relacionado ao sexo com prazer, ou a mulher sexual, é transformado em ruim, é lascivo, é algo proibido. Então, a mãe que cuida dos filhos, que fica em casa, é a mulher boa, é a mulher desejável para o Estado. E aquela mulher que está na rua, que está no trabalho, é a mulher que é mais ou menos honesta, não é bem honesta, porque esses são os espaços onde elas vão estar suscetíveis a todos os tipos de empreendimentos masculinos, né? Então, assim, a cantada, os convites, e isso é uma cultura que se carrega até hoje. O corpo da mulher no espaço público é sempre um corpo que a sociedade tende a vulgarizar e tende a não respeitar. Por isso que as mulheres no parlamento recebem as mais variadas formas de violência através de discursos que a gente tem ouvido e tem sido divulgados, né? Ou seja, tu cala a boca, tu não pode estar aqui. Então, assim, elas estão no mesmo patamar de um parlamentar, mas elas são desrespeitadas permanentemente. Por quê? Porque o espaço público não é o espaço da mulher. E só problematizando, eu ia dizer, sim, mas a violência não acontece só no espaço público, né, Valdete? Pelo contrário, né? Acontece bastante no espaço privado. Uhum. Mas é isso, a questão não é onde a violência acontece, mas qual é a informação social que se dá, né, Luciane? O nosso enfoque aqui é justamente mostrar como a violência de gênero não é uma perversão, mas uma construção política que estrutura um sistema em que os corpos femininos servem para reproduzir os novos trabalhadores e para manter os homens trabalhadores de algum modo satisfeitos. Claro que falando assim, parece, bom, vocês estão falando de algo datado, hoje já não é mais assim, hoje as meninas já são criadas diferentes, mas aí a Luciane traz os exemplos. E eu estava relendo essa semana aquele livro Teoria King Kong, da Virginia Despentes, e ela faz uma fala bastante contundente já no início do livro e narra um estupro que sofreu aos 17 anos e não foi no século XVIII, né? Não foi agora há pouco tempo. E aí ela diz uma coisa que eu acho interessante e que eu já, assim, que a gente percebe nas conversas que temos com mulheres. É muito difícil encontrar uma menina ou uma mulher que não tenha sofrido algum tipo de violência no espaço doméstico, mas sobretudo no espaço público, nos ambientes de trabalho, de maior ou menor repercussão na sua vida psíquica, na sua possibilidade de estar entre os seus pares, né? Na sua crença sobre si mesmo, porque a partir disso existem várias
decorrências, né? A forma como, a postura como uma mulher, a postura que a mulher consegue assumir no ambiente de trabalho, as escolhas afetivas que ela faz, tudo vai ser atravessado na vida de um corpo feminino ou feminilizado, desde essa lógica de que há um espaço para as mulheres e um espaço para os homens, e de que os corpos femininos, como a Lu estava dizendo, essa construção é muito antiga, né? São corpos feitos para a maternidade, feito para o recato, feito para o ambiente doméstico, feito para serem cuidados e para serem cuidadoras, mas não para serem os corpos que podem falar por si ou dominar determinados espaços. Então a gente está falando de uma questão que é estruturante da nossa história e que vai mudar, vai se alterar, né? Uma outra autora que a gente já referiu nos outros episódios, mas acho que quando se fala de violência de gênero é essencial a leitura de todas as obras dela, que é a argentina Rita Segato. Ela tem um livro chamado A Violência contra as Mulheres, ela tem um livro chamado A Pedagogia da Crueldade, e ela desenvolve bastante, numa fala dela, né, eu ouvi ela dizendo, meu tema nunca foi a violência me encontrou. E depois que eu comecei a falar sobre isso, eu não consegui mais largar esse tema. E nos livros da Rita, ela insiste que há um aprofundamento dessa violência sobre os corpos femininos a partir da colonização europeia na América Latina. Porque ela vai dizer, bom, então aqui o que se tinha não era a mesma sociabilidade construída com base na violência sobre esses corpos em todo o processo de transformação na Europa, mas outras sociabilidades, outras formas de viver a sexualidade, outras formas de viver o corpo, inclusive. Porque são países, né, de territórios tropicais, quentes, que não usavam roupas, que tinham uma sexualidade muito mais liberada. E quando os europeus chegam aqui e pretendem impor um modo de viver econômico, político, social, também sentem a necessidade de impor uma lógica moral ou moralizante, que na verdade é também, sobretudo política, a partir dessa racionalidade que não era a nossa. E essa imposição, diz a Rita Segato, vai fazer com que os homens que já existiam aqui sejam os interlocutores dos europeus. São, então, essa ideia de uma masculinidade viril, violenta, dominadora, exclusivamente destinada ao espaço público, vai ser repassada a esses homens que vão começar a ser traduzidos ou entendidos pelos europeus como aqueles que podem efetivamente manter a dominação e disseminar outras práticas de vida em comum a partir dessa lógica europeia, impondo essa lógica para suas mulheres, para suas filhas, para os corpos feminizados dentro das aldeias. Então ela vai dizer que existe um patriarcado de alta intensidade. Esse é o termo. Nós teríamos aqui já um patriarcado de baixa intensidade, que a partir da colonização temos um patriarcado de alta intensidade, e vai mobilizar uma expressão que eu acho que é bastante interessante para quem quer estudar e aprofundar mais esse tema, que é o mandato de masculinidade, que ela vai dizer e insistir bastante, que causa sofrimento talvez mais até aos homens do que às mulheres, que é essa formação social, essa cultura, essa ideia, desde que os corpos nascem, de que um corpo masculino tem que dar conta, tem que prover, tem que proteger e tem que exercer a sua masculinidade a partir de uma lógica de violência contra os outros meninos, né, na escola, no convívio social, nas brincadeiras, e contra as mulheres com as quais eles conviverem ao longo da vida. Então ela diz que o mandato de masculinidade, que é extremamente sofrido também para os homens, acaba criando um imperativo de violência que vai se traduzir nos números que nós temos hoje e nas práticas, por exemplo, de assédio no ambiente de trabalho, né, Lu? Porque esse é um problema, é um drama que a gente vê as instituições enfrentarem a partir de técnicas de compliance, cursos e tal, mas que, na verdade, pouco atinge o cerne da questão, porque se nós estamos falando de uma cultura que ensina os nossos meninos, desde cedo, de que os corpos femininos são propriedade que eles devem ocupar, que lhes pertence, e isso tem uma ligação muito íntima com a ideia de corpo-propriedade, que é a ideia fundante do capitalismo, né, de que nós possuímos um corpo, que esse corpo é a nossa mercadoria e que nós temos que aliená-lo na vida, né, vendê-lo em troca de trabalho. Essas noções não se separam, e se esse homem tem a ideia de que o corpo feminino com o qual ele convive, seja da filha, seja da esposa, seja da companheira, seja da colega do trabalho, é um corpo que de algum modo pertence a ele e deve agir de acordo com o seu desejo, a violência e o assédio no ambiente de trabalho não serão efetivamente enfrentados se a gente não problematizar
essa cultura, né? A forma como a gente cria esses seres. Não, e o mais interessante também desse mandato masculino da Rita é que essa construção é muito sutil para nós e acompanha o tempo, porque ela diz o quê? Quando a colonialidade chega nas Américas, as pessoas nativas, os povos originários, não eram considerados pessoas. Então, os homens que já exerciam papéis distintos, que é isso que ela vai dizer que é um patriarcado de baixa intensidade, né? A Rita Ressegato sempre considerou que já, assim como a Angela Davis, que já existia divisão sexual de trabalho nos povos originários. Isso não é uma construção... E violência de gênero. Ela diz que isso não é uma construção que não existia lá. Mas ela chama isso de baixa intensidade porque o valor dos papéis desenvolvidos não era assim tão distinto como ele se dá a partir do capitalismo e a partir da colonialidade. Ela vai dizer que esses homens dos povos originários não eram ninguém fora da comunidade, né? Fora do seu ambiente. Ou seja, eles eram absolutamente animalizados pelos colonialistas, né? Pelos colonizadores colonialistas. E aí, quando eles voltavam para a comunidade, eles exerciam o mesmo tipo de dominação que eles viam e que eles sofriam fora da comunidade. E isso é bastante importante, porque a gente, nos marcadores de violência doméstica e familiar, a gente percebe exatamente o mesmo comportamento. Ou seja, um dos momentos mais apreensivos para quem trabalha com violência doméstica e de gênero são as finais de campeonato de futebol. Por quê? Porque a violência doméstica e familiar aumenta significativamente. Aonde? Nas famílias onde os homens vêm do time que não ganhou o campeonato. Então, o sofrimento que o homem passa fora da sua casa, ele reproduz dentro de casa. Reproduz sob a forma de violência. Reproduz sobre a forma de violência. E isso é uma construção muito, muito antiga e muito poderosa, que faz com que a gente, primeiro, quando trate política pública, tente tratar esse homem violento como se ele fosse um monstro, como se ele fosse um ser, né? Um alienígena quase, né? O homem violento, o homem estuprador, o homem que bate nos filhos, o homem que assedia no trabalho, não é um homem comum. A gente tenta classificar. E, na verdade, quando a gente vai ver os marcadores estatísticos, recebe o relato das mulheres e das crianças, a gente percebe que esse homem é o homem comum. É o marido, é o avô, é o tio, é o vizinho, é o chefe, é o encarregado, é o colega de trabalho. É o homem comum que passa por essa construção do mandato de masculinidade de que ele tem que ter um comportamento que justifique a qualidade sexual dele, homem. Né? E que esse comportamento que justifica a qualidade sexual dele, homem, é a agressividade, a brutalidade, né? A dominação. E isso é uma questão muito, muito séria, né, Valdete? Porque a gente atravessa a vida, as mulheres, as crianças, e aí eu boto as crianças, porque é uma questão de gênero que extrapola um pouco a questão da mulher e da sexualidade, porque esse tipo de violência atinge gerações, né? Então, a coisa de que crianças que crescem em lares onde há violência doméstica e familiar tendem a reproduzir isso na sua vida adulta. E tu traz um outro elemento, que daí, veja só, eu disse antes, né, a gente, para então enfrentar a violência de gênero, se a gente pensa como algo estruturante, é preciso enfrentar essa estrutura. E aí a Lu traz mais um elemento que também precisamos entender que a violência de gênero é produzida a partir de outras formas de precarização da vida, ou seja, onde a gente não consegue de imediato enxergar. Mas, quando a gente pensa na precarização das condições de trabalho, por exemplo, né, Lu, o que acontece quando um sujeito que está inserido nessa cultura desse mandato de masculinidade, tem um trabalho mais precário, perde o emprego, sabe que não vai conseguir sustentar a família, que é algo que lhe dizem a vida inteira que ele precisa fazer, ele precisa sustentar a família. Ele não consegue, que é humilhado no ambiente de trabalho, que passa lá 12 horas em pé, ouvindo muitas vezes
desaforos e tal, como que ele vai exercer a masculinidade? Então, um pouco do que a Rita falava lá da época da colonização, a gente consegue trazer para hoje e perceber que, por exemplo, a precarização das condições de trabalho é um fator de aprofundamento da violência de gênero, da violência dentro de casa. Então, vejam que a gente está falando de uma questão, gente, que vai acabar atingindo todo mundo. Não é um problema das mulheres, é um problema de toda a sociedade. Porque, como eu disse antes, né, talvez haja um tanto até maior de sofrimento para todos os homens que não querem, de algum modo, performar essa ideia de masculinidade e que acabam se vendo inseridos em ambientes nos quais isso eles são constantemente demandados a agir dessa forma. Bom, eu queria trazer mais umas autoras que trabalham especificamente esse tema, para quem está nos assistindo e quiser aprofundar o assunto, sobre essa questão da colonialidade como uma forma de aprofundar, né, através da emasculação dos homens colonizados, a violência de gênero que eles acabam produzindo nos seus ambientes, no que a Rita chama de mundo aldeia. Tem a francesa Françoise Verger, né? Ela tem um livro que é a Teoria Feminista da Violência, em que ela aborda exatamente esse tema. E outra autora que não é brasileira, mas acho que vale a pena referir porque ela tem um livro especificamente sobre isso, que chama Autodefesa, é a Elsa Dorlin. Né? Ela também trabalha especificamente a questão da violência, e essas autoras vão trazer vários ambientes da vida social em que essa violência vai se manifestar, sempre com esse enfoque de que nós não estamos falando de pessoas perversas ou com problemas subjetivos, mas sim de uma estrutura social que produz homens violentos. E no âmbito interno, Lu, tem um livro do ano passado, que eu não sei nem se a gente já referiu em algum podcast ou não, mas que eu acho que é bastante interessante, porque trata... Todo o livro é permeado pela questão da violência, que é o da Berenice Bento, a abjeção. O próprio uso da palavra, que ela vai tirar da psicanálise, tem autores que trabalham sobre esse termo antes dela, mas ela vai se apropriar desse termo abjeção justamente para falar como os homens e mulheres colonizados não eram vistos como sujeitos, como seres humanos, eram animalizados. E essa palavra tão forte, né, a abjeção, ela vai dizer que é o principal sentimento que vai fazer com que essas pessoas sejam inferiorizadas na vida pública e acabem sendo, de algum modo, impelidas para esses papéis de gênero. Né? O que faz com que as mulheres racializadas sejam alvo de uma violência ainda maior, talvez, do que as mulheres... Talvez não, do que as mulheres brancas, isso a gente tem dados, né, que nos demonstram. Então, acho que esse é um livro bastante interessante para quem quer pesquisar o tema da violência, porque é de uma autora nossa. E um outro livro que fala da questão da violência ligada à questão da racialidade é o Dispositivos de Racialidade, da Sueli Carneiro. Ela também vai falar bastante, apoiada em Michel Foucault, do contrato racial e de quanto a questão da racialização dos corpos acaba sendo um vetor de aprofundamento da violência de gênero. Eu estava lembrando agora, Valdete, da Paula Viturro, que é uma professora teórica argentina, para quem... porque a gente sempre... A Valdete e eu trabalhamos sempre esse recorte da decolonialidade, da descolonialidade, né? Exatamente porque a gente tem essa compreensão de que a estrutura de gênero, a estrutura racial, elas começam, elas são quase pré-capitalistas, né? Elas estruturam o capitalismo, na verdade. Mas para quem gosta de fazer recorte já europeu, né, nos seus estudos, a Paula Viturro ela parte do Descartes, que é bastante importante nessa questão da construção do que ela chama corpo-resistência. E aí ela vai trabalhar essa questão de como a construção da racionalidade ocidental está centrada e estruturada na ideia de que existem corpos que devem ser dominados e corpos que devem dominar. Então, e aí ela vai trabalhar a questão da relação da masculinidade e a feminilidade, ou seja, dos homens sobre as mulheres, e ela vai também trabalhar a racionalidade do homem sobre a natureza. Acho que a gente já falou um pouco disso em algum podcast. Então, ela vai estruturar o seguinte, que a mulher é o corpo resistência, ou seja, por isso esse embate permanente, essa construção da racionalidade de esse embate permanente de que os homens têm que dominar esse corpo.
A gente sempre costuma dizer, né, que piadinha de feminista, né, Valdete, que a gente dá risada porque a risada em termos assim, as empreitadas da masculinidade sobre as mulheres é quase que um temor que os homens têm das mulheres. Não, né? acho que não é quase, acho que é mesmo. É um temor, assim, investido. Cada vez que as mulheres conquistam alguns espaços, vão lá os homens e derrubam esses espaços, né? Ou tentam recuperar esses espaços. Então, é a questão do corpo resistência muito forte, que a Paula Viturro vai trabalhar a partir da racionalidade ocidental do Descartes. Então, esse também pode ser um estudo interessante para trabalhar essa questão de como o corpo da mulher vira um corpo de ataque, né? Um território de guerra, né? A Rita Segato também diz isso, né? É um corpo... E as autoras latino-americanas, quando falam na noção de corpo-território, trazem isso também. E é interessante, a gente estava falando aqui antes nos bastidores sobre um projeto de lei que tenta se contrapor ao protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. E aí dizíamos justamente isso, né, Lu? Por que tanto interesse, né? Por que incomoda tanto qualquer tipo de discurso ou de movimento político no sentido de colocar luz no problema da violência de gênero e de algum modo tentar enfrentá-la. Porque realmente é uma questão estruturante. Não há dúvida nenhuma. Quando a gente começa a pensar sobre como o direito se organiza, como a sociedade capitalista, a ideia de propriedade privada, de transferência de propriedade se organiza, a gente vê que a questão de gênero não é uma questão identitária, não é uma questão lateral, pelo contrário, incomoda, porque efetivamente falar disso é falar do que estrutura um tipo de sociedade que é extremamente violenta para todo mundo. Acho que é isso, né, Lu? Acho que é. Acho que temos bastante bibliografia aí. E só lembrando que vocês podem... vocês conseguem a bibliografia depois, né, na publicação, na descrição do podcast. Estão lá todos os links e informações. Lu, e vamos aproveitar para dar informação, né, já que a gente está fazendo esse podcast agora, mais ou menos no meio do ano, para dizer para vocês que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está com uma iniciativa inovadora, dá para dizer que é inovadora, porque não há outros cursos com o mesmo conteúdo. Nós estamos lançando uma especialização em teorias feministas e direito, e é um curso que tem o apoio da Escola Judicial do TRT4 e que foi todo pensado pela professora Vanessa Chiari, por mim e pela Luciane Toss, com autoras, sobretudo autoras latino-americanas, trabalhando bastante, exaustivamente, todos os temas que permeiam as teorias feministas de diversos matizes, mas sempre com esse olhar de que a questão de gênero é uma questão estruturante para a gente compreender em que tipo de sociedade a gente vive e quais são os caminhos para uma transformação um pouco mais profunda desse modelo de sociedade que é tão violento. Então fica a dica, quem quiser saber mais informações pode ir na página da Universidade Federal. A especialização em teorias feministas e direito vai começar em agosto de 2025. Muito bem. Acho que é isso, gente. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Até o próximo.